Olá, sou Era da Era Palestras e Cursos. Vamos aqui para mais um vídeo do canal. São muitos vídeos, centenas de vídeos da matemática básica, matemática superior. Se inscreva, compartilha, comentários, likes. Eu te ajudo, você me ajuda. São vídeos também muitos de derivadas parciais. Como assim era derivadas parciais? Funções de duas ou mais variáveis. E aí tem vários vídeos, derivada de primeira ordem, segunda ordem, aplicação de definição, que é o limite, e vídeos em que as derivadas parciais de primeira ordem, segunda ordem e as mistas. O nome da função é f de x, y, ou seja, um ponto no plano cartesiano x, y, e dá como resultado uma imagem z. Por isso que eu coloquei o z aqui, que é aquele plano cartesiano o quê? Tridimensional, lembra? X, Y e Z. Abscissa ordenada e cota, que você já viram tantas vezes por aí. E aí é o seguinte, as aplicações como um ponto de máximo, um ponto de mínimo, lá a aplicação de Hessiano, que é ponto de Sela também, em resolução de problemas outros, tem outro método também que é o Lagrange, né, multiplicador de Lagrange, muito bacana, e aí campos escalares e tantas outras aplicações. E aí, especialmente as engenharias, claro, e algumas delas muito mais do que outras. E aí são os símbolos que eu vou usar, mas tem outros símbolos. Ok? Derivada de primeira ordem x, de primeira ordem y, da segunda ordem x, ou seja, derivamos uma vez, a segunda vez, derivamos a primeira em y, vamos derivar a segunda, e as mistas, que são as derivadas, as segundas trocadas. Quem derivou em x vai ser em y, se derivada em y vai ser em x. E tem aplicações para isso. E aí eu tenho lá, vamos lá, a primeira em x. Vamos derivar a primeira, não vou precisar colocar isso aqui, tá bom? E aí é o seguinte, quando eu estou derivando em x, y é constante, aí a constante dá zero ou não, depende de como aparece. Então aqui é uma soma, ln de x, quem é a derivada de ln de x? 1 sobre x, perfeito, não é? Como aqui é soma e está em y, é constante, e a derivada de uma constante é zero era. Agora eu vou derivar a segunda vez em x. Como é que eu derivo a segunda vez em x? Então é o seguinte, eu vou pegar essa daqui, vou fazer o seguinte, para não copiar de novo, eu vou derivar isso aqui, é a segunda vez em x. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso, ok? Eu preciso fazer isso para eu derivar a segunda vez, mas a primeira está aqui. Então eu vou derivar essa segunda vez e eu preciso fazer isto. Porque aqui não é assim, não vou aplicar aqui nada de regra do quociente, não. Como é que eu faço? Tomba, fica menos 1 aqui, x elevado a quem? A menos 2. Olha lá, tomba, lembra, inversão de potência, né? 1 sobre x é x elevado a menos 1. Então, tomba e subtrai 1. Menos 1, vou subtrair 1, fica menos 2. Perfeito? E aí, o que acontece com isso? Isso aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, né? Isso aqui é o mesmo do que isso. Eu posso deixar assim? Até pode, mas deixa dessa maneira. E, finalmente, eu vou pegar essa primeira, que foi derivada em x, e vai derivar em y. Vou pegar, essa é a mista, agora que a gente fala, é a mista. Eu vou pegar essa derivada aqui, essa primeira aqui deu isso. Então, eu vou pegar essa primeira que eu derivei em x e vou derivar em y. Só que quando eu derivar em y, isso aqui é constante, que só tem x. Então, isso aqui é zero. Legal, legal. Legal para você, Agora, a gente vai derivar ali em y. Tudo em y e a mista. Então, derivada dessa função em y. Lembrar que quando eu estou derivando em y, tudo que tiver x é constante. E a derivada de uma constante é zero ou constante multiplicando função. Então, se eu estou derivando em y, isso aqui é constante, é zero. Aí eu vou derivar só isso. A derivada disso aqui é o quê? A derivada do cosseno é o quê? Menos seno. Menos seno de quem era? Menos seno de y, porque está em y.
Vou pegar essa função que foi derivada em y uma vez e vou derivar a segunda vez. Seria o mesmo que eu fazer o quê? Y, em vez de ser y ao quadrado, y. Poderia ser. Ok? Poderia ser assim, ó, f, como de x em x, também pode ser y. Pode ser assim. Tá ok? Eu acho mais engraçado assim. Então, eu vou derivar isso aqui em y novamente, claro. Então, derivado do seno é o quê? Cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de y. Lembrar que a gente está derivando em y. Então, derivado do seno é cosseno. Tá menos? Menos. E, finalmente, a mista. Ou seja, essa função aqui que foi derivada em y, agora vai ser em x. Perfeito? E aqui só tem y, eu estou derivando em x, isso é zero. Legal, era. E aí tem um teorema de Schwartz, que diz o seguinte: se essas funções, a função dada é contínua e as derivadas parciais são contínuas, as derivadas mistas são iguais. Sempre darão iguais, não igual a zero, iguais. Qualquer coisa aqui. Mas aqui e aqui iguais. Como assim contínua zero? Qualquer valor de x aqui e y tem resultado. A ideia é esta, ok? Em módulo, né? No caso aqui seria mal. Tá bom? Ok? Então, isto é derivadas parciais de primeira ordem, segunda ordem e as mistas, que também são de segunda ordem. Tá bom? Tá ok? Abraços e bons estudos.